A paz, irmãos, então vamos começar o estudo da porção de hoje, de Números, um breve estudo de Shabat. E nesse estudo nós vamos falar sobre a porção de Números. Nessa porção, Deus nos abençoou mostrando um pouco da história do seu povo, que estava perdido no deserto. Na verdade, não perdido, porque Deus estava guiando eles para libertá-los dos seus pecados que o cegavam. Por isso foram 40 anos em uma estrada que demoraria apenas um ano, ou menos. Então, nessa jornada no deserto, o povo de Israel, nessa porção de Números 1, ele é organizado em um censo. E nesse censo, Deus nos conta, não como o mundo. Quando vai em uma guerra, os nossos exércitos nos contam como: você é um, você é outro, você é 3, 4, 5, nos contam como números. Quando você morre no jornal, aparece o quê? Morreram 10 pessoas. Mas Deus não nos conta assim. Deus nos conta como nomes e famílias. Por quê? Nomes é o que você é seu atributo, sua história, suas escolhas, personalidades. É isso que te define. Então, você, Silvana, tem uma história. Então, quando eu falo Silvana, eu lembro de tudo que você é, que eu conheço. Mas Deus, ele sabe além. Então, quando Deus te chama pelo teu nome, Deus, ele te chama por aquilo que você é. E você, para Deus, não é somente um número, você é um nome e é também uma família. Então você faz parte de um contexto, de uma família, de um lugar. E Deus, ele nos criou para fazermos parte de famílias. Então, quando o ser humano é desconectado da sua família, ocorre um problema, ocorre algo que é terrível. Então, nós temos responsabilidades com nossas famílias, com nossos maridos, com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos amigos, porque a família de Deus, ela supera as barreiras da família, como pai, mãe e filhos. Essa é a família principal, mas a família de Deus é uma família de fé. São várias pessoas, às vezes, que não se conhecem muito, mas têm a mesma fé. É uma família de obras, uma família de várias pessoas no mesmo propósito, trabalhando para Deus. Aqueles que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos. Então é isso que nós somos para Deus. E eu agora vou entrar num estudo que é muito importante para nós. Esse estudo, estou falando de deserto, estou falando de contagem, estou falando de tribulação, e eu vou falar agora um pouco de Jesus, de Yeshua. Esse estudo é sobre a provação que Jesus ele teve depois do seu batismo. E é algo que eu fiquei meditando muito para chegar nisso. E eu sempre tinha dúvidas e Deus me tirou todas as dúvidas nos estudos. Por que foram aquelas tentações? O que Deus quer falar para nós referente àquelas tentações que Jesus passou, aquelas 3 tentações? E a resposta de Jesus, as respostas de Jesus, o que elas têm realmente de tão profundo, porque as pessoas elas estão de uma forma muito superficial. E nós sabemos que Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. Ele foi batizado, igual Israel passou pelas águas. Ele ficou no deserto 40 dias, jejuando um dia para cada dia que Israel ela ficou, cada ano que Israel ficou no deserto. Então começa. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então a gente sabe que ninguém é maior do que o seu Senhor. João 13,16. E se Jesus ele sofreu no deserto, nós também temos que aceitar a dor que vem na nossa vida. Porque quanto que Jesus sofreu, a gente tem que aceitar. Mas, além disso, a gente sabe que o diabo foi tentar Jesus quando? Depois dos 40 dias de fome. Então, o diabo, ele não veio tentar Jesus na hora que ele estava forte, porque Jesus andava com Deus. Veio tentar quando? Na fraqueza. Na nossa vida, o diabo nos tenta toda hora, porque toda hora a gente está fraco. A gente não é como Jesus. Toda hora ele tenta. Porém, a hora que ele vai tentar para te derrubar é a hora que você está fraco. Mas Deus também fala outra coisa. Aqui que eu vou ler o texto para vocês.
Mas Deus me disse, 2 Coríntios 12, 9 a 10. Mas Deus me disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós entendemos aqui que é a partir da nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa, e ele continua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque, quando eu sou fraco, isto é, minha carne é fraca, é a hora que eu dependo de Deus. E a hora que eu sou forte em Deus. Então, a hora que vem a sua fraqueza e você reconhece seu erro, reconhece que você não consegue sozinho, é a hora que você depende. Na hora que você depende, se você crer e se você obedecer e se entregar, é a hora que você muda. E a hora que você muda, é a hora que não só você, mas o universo inteiro em volta de você muda. Porque para uma pessoa que tem os olhos de Deus, ela olha para o nada e fala haja luz e ela vê luz e há luz. Para uma pessoa que ela tem os olhos da carne, ela vê o nada, ela se desespera, chora, corre e morre. Então essa é a diferença. Os olhos de Deus, é isso que a gente tem que buscar. E a primeira coisa que o diabo faz, então, Jesus estava com fome, então o diabo ele faz agora em Jesus, e ele vai tentar Jesus pelo quê? Pela fome. Mas antes de falar disso, eu vou falar de uma coisa que é muito importante a gente saber. O que é uma tentação? Uma tentação nada mais é do que uma situação onde a gente é guiado por uma voz no nosso coração. Ela pode vir de fora ou pode vir de dentro. É uma voz, um sentimento em forma de voz que ele vem e te leva a pecar. É isso que é uma tentação. Então tem 3 tipos de vozes que a gente tem que tomar cuidado, que são vozes que nos tiram de Deus. A primeira voz é a voz da nossa iniquidade. Essa é a voz que ela, no nosso coração, pelo mal que a gente tem dentro, ela fala pra gente pecar, ela grita quando vê uma coisa assim que a gente gosta, ela grita birra igual uma criança quando vê uma paixão nossa, ela é incontrolável, insaciável, é a voz do coração humano. É aquela voz que ela não consegue ser contida se não for com Deus. A vitória contra isso é a abstinência, o jejum. É você se abster, você dizer não para aquilo que você quer. Você aprender a dizer não. Eu estou com sono, não vou orar. Não, eu estou com sono, mas eu vou orar. Eu estou agora com raiva da Thalita, eu vou agora falar aquilo que eu sinto. Não, eu não vou falar, vou ficar quieto. Eu vi aquilo, eu gosto, eu preciso, eu vou pegar. Não, eu não vou pegar. Eu estou morrendo de fome aqui, eu vou comer antes de todo mundo. Não, eu vou respeitar todo mundo aqui, estou numa casa, então eu vou esperar. É você saber dizer não. E quanto mais você pratica, mais você consegue dizer não para você mesmo, mais forte seu espírito fica, porque seu espírito é como se fosse um cactus. E sua iniquidade é como se fosse uma planta que vai crescendo desde as raízes em volta do cactus. O cactus não gosta de água, mas a planta, a trepadeira, ama água. Se você regar muito, o que acontece? O cacto vai murchar, que é você, e o seu espírito vai murchar, e a sua carne, que é essa trepadeira, vai crescer ao ponto de matar seu espírito. Mas se você ficar no deserto, que é o lugar onde Deus nos leva para nos levantar espiritualmente, é a hora que você vai crescer, é a hora que o seu cacto vai ficar forte e essa trepadeira vai secar ao ponto de quase morrer. A segunda voz, então, ela é a voz do adversário, de Satanás, do diabo. Essa voz, ela fala tanto fora quanto dentro de nós. É uma voz que ela tenta nos tirar do caminho, nos desconcentrar. É uma voz que ela nos mostra sempre que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós somos fracos. Ela sempre vai te levar para o derrotismo, sempre vai te levar para a fraqueza. E essa voz, ela sempre vai te levar para a primeira voz, que é a voz da sua iniquidade. E como é que você vence essa voz? Há uma só forma. Eva, se ela soubesse disso, ela não teria pecado, porque essa forma é quando a razão sua fala para você pecar, fala que aquilo não é verdade, a sua fé
te obriga a acreditar naquela palavra que Deus disse. Se Eva soubesse disso, soubesse agir pela fé, ela não teria pecado, porque o que fez Eva pecar foi justamente a razão dela. Quando o Satanás disse: se você comer, você vai morrer? Perguntou. E aí a Eva ficou com a dúvida. E na dúvida ele disse: certamente não morrerás. Mas Eva, ela devia ter ignorado Satanás, devia ter dito: vai embora, Satanás, porque Deus disse: não comerás. Pronto, não precisa de porquê, não precisa de propósito. Se Deus disse, está dito. Essa é a fé. E essa voz destrói Satanás. Essa voz de Deus dentro de nós, que é a voz da fé. Então, você vence a iniquidade, você vence o adversário, e aí tem uma terceira voz, que ela se apoia nessas outras duas, que é a voz do mundo. Essa voz do mundo são as pessoas incrédulas, são as pessoas pecadoras, são as pessoas que às vezes querem te ver para baixo, são as pessoas que não têm fé em ver que você pode crescer. Essas pessoas, elas vão sempre te dizer aquilo que o inimigo vai colocar para elas te dizer. Então, essa voz do mundo, essa voz das situações do mundo, às vezes, que jaz no maligno nesse mundo, ela vai te derrubar. Porém, se você já venceu a voz da iniquidade do seu coração e está vencendo sempre batalhando contra a voz de Satanás, essa voz aqui já está derrotada. Ela vai te falar, mas não vai ter não vai recuar no seu coração, porque você não vai deixá-la entrar. Você não pode deixar aquela palavra das pessoas entrar dentro de você e te gerar ódio, raiva, rancor, remorso, angústia, ansiedade. A gente tem que se proteger como? Apenas tendo Deus como nossa base. A gente não pode se basear no que outra pessoa vai fazer, no que eu vou receber se eu fizer tal coisa. Eu tenho que amar por amar, eu tenho que obedecer por obedecer, eu tenho que fazer por fazer. E Satanás vai se irar, mas Satanás vai cair, porque ele se ira. Mas se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago disse. Então são as três vozes. E aí Satanás tenta Jesus pela primeira vez no deserto. Ele fala aqui: se aproxima de Jesus, quer dizer que ele estava longe, mas ele viu Jesus fraco, ele se aproxima. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente entende, aqui Jesus citou Deuteronômio 8:3, a gente entende que houve uma tentação baseada no quê? Na fome de Jesus. Então, a carne, a iniquidade de Jesus, a maldade de que estava dentro do Jesus, porque Jesus ele se fez pecado por nós, essa iniquidade que veio dessa tentação da carne, porque ele viveu na carne, ele não tinha pecado, mas ele lutou contra a carne dele. Então essa carne dizia: Jesus, fale para virar pão essa pedra e coma essa pedra, porque eu estou morrendo de fome 40 dias sem comer, Jesus. Jesus, fala, é isso que a carne nossa faz. Uma pessoa viciada em pornografia fala, a carne fala. Vai no site, se sacia. Uma pessoa viciada em adultério fala, vai lá no prostíbulo, se sacia. Então, assim, a carne, ela grita. E Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra de Deus. Então, ele citou Deuteronômio, citou a palavra. E essa palavra que a gente come, estudando a palavra, lendo a palavra, falando de Deus, nos crendo cada vez mais, falando mais, trazendo Deus para perto de nós, porque está escrito lá em Zacarias 3:3, se eu não me engano, fala: se aproximem de Deus e Deus se aproximar de vós, porque Moisés teve que subir a montanha para Deus se aproximar. Deus está esperando o nosso livre-arbítrio falar: eu estou indo para você, para ele vir. Ele quer vir, mas ele não pode agir sem a gente dar abertura, porque ele nos deu o livre-arbítrio. E essa voz, ela é a da iniquidade e foi vencida pela palavra. A segunda voz, o diabo ele fala. Então o diabo leva ele para Jerusalém, em cima do altar do templo, no lugar mais alto do pináculo do tabernáculo, e ele fala:
Jesus, se você é o Filho de Deus, se jogue daqui de baixo, porque está escrito em Salmos 91. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e para com suas mãos segurarão para que você não tropece com nenhum pé em pedra. E aí Jesus fala, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio 6,16. Aqui é muito interessante, porque o diabo, ele já levanta Jesus, quer dizer que Jesus não estava mais ali embaixo. Ele já tinha crescido estudando a palavra, como nós crescemos estudando a palavra de Deus. Ele já tinha se levantado, já era uma pessoa, digamos, para o mundo religiosa. Porém, aí vem o inimigo, nos tentando pelo espírito de religiosidade, uma forma de viver em uma religião, mas não ter a fé, uma forma de praticar uma religião, mas não fazer as coisas por amor, por confiança em Deus, para agradar a Deus. Você age de uma forma robótica e sem saber você já criou um Deus para você que não é o Deus de Israel. Você já criou uma coisa que você idolatra, que na verdade você faz para se sentir mais santo que outras pessoas. Você já criou algo que é do seu ego, mas não é Deus. Você já está arrogante. E aí o diabo fala para ele fazer um ato que seria extremamente arrogante, que ele ia pular e pedir para Deus buscar ele. Igual uma pessoa pular de um prédio e falar, Deus me segura porque eu sou filho teu. Então, Deus ia fazer porque Jesus é filho de Deus. Mas Jesus já cita algo que destrói esse orgulho religioso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer que Jesus já tinha a palavra de Deus, ele já se alimentava da palavra de Deus mais do que ele comia o próprio pão. Agora, é a segunda coisa que vem na nossa vida, que Jesus é nosso exemplo. A gente é seguidor de Yeshua, seguidor de Cristo. Então, ele deu o segundo exemplo. O segundo exemplo agora é, você tem que saber que, apesar de Deus poder te tirar da dificuldade agora, se Ele quiser, poder curar sua doença agora, Ele não vai fazer isso porque Ele tem uma coisa para te ensinar, ou porque não é da vontade dEle que Ele quer que você amadurece, ou porque Ele quer que você seja um exemplo para abençoar outras vidas, ou simplesmente Ele quer te mostrar para o reino espiritual inteiro que você é um servo dEle igual Jó. Então ele quer dar o exemplo usando você, quer fazer que você seja como uma vela que queima e ilumina até a última gota de sangue, porque muita gente morreu para a gente estar aqui. Muita gente morreu pela fé para existir um tal de judaísmo, um tal de cristianismo, um tal de Bíblia. Então a gente tem que entender isso. Não foi por meras palavras, mas foi por atos que a gente está aqui, por sonhos, por oração. Então, essas pessoas fizeram o que Jesus fez aqui. Ele se humilhou. Ele falou, Deus, pode fazer o que quiser. Eu confio em você. Seja feita a tua vontade, mas não a minha. Eu não vou tentar você para me jogar do monte e as pessoas crerem que eu sou o Messias porque eu caí de uma altura absurda e eu sobrevivi. Eu não vou. Eu vou fazer as pessoas crerem conforme você quer, que Deus quer sempre de um jeito sincero, Ele não quer obrigar ninguém a nada, quer que você creia de livre e espontânea vontade, às vezes Ele dá até uma puxadinha, mas Ele quer que você creia porque você quer, porque você escolheu crer. Então a segunda coisa que vence o diabo nessa tentação, é você se entregar a Deus, se submeter a Ele, à vontade dEle. Você não vai tentar a vontade de Deus. Se Deus quiser, de repente tem um terremoto aqui, cai tudo e eu sobrevivo. Mas eu não vou acabar com minha vida para fazer Deus me salvar. Não é isso. A lógica não é essa. Ele é o Senhor, nós somos os servos. E aí vem a terceira tentação. Então essa segunda tentação ela veio contra Satanás diretamente, contra o espírito de religiosidade, aquela voz que vem falando para você como se você é mais santo, mais poderoso, mais sábio, mais bom que os outros. E essa é uma voz de humildade plena de Jesus. Agora a terceira voz que reclamava, que fala, é a voz dos outros, das pessoas. E aí só tem uma coisa que vai vencer isso, e aqui Jesus vai ser tentado. Essa aqui é a tentação maior de todas. O diabo vai levantar ele mais alto ainda. Então olha aqui, ele estava aqui embaixo, lá no deserto. Foi levantado no templo, na religiosidade. Subiu. Está no lugar mais alto que tem, no monte mais alto, sobre o monte mais alto. E Satanás mostra o mundo inteiro e fala para Jesus:
Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito em Deuteronômio 10:20: adore o Senhor teu Deus e só a ele prestai cultos. Então o diabo o deixou e seus anjos vieram, então os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Então, aqui nós podemos ver que o poder, ele corrompe o ser humano. Essa coisa que Jesus ia receber é uma coisa que seria o equivalente a todo mundo aqui, de repente, começar a falar assim para você: nossa, que pessoa que você é, que pessoa... A pessoa começa a te dar poder sobre ela. Quando uma pessoa recebe poder sobre outras pessoas, seja porque ele é professor, seja porque ele é um juiz, seja porque ele é um supremo juiz, seja porque ele é um presidente, seja porque ele é um rei, essa pessoa, ela pode falar e aquilo vai ser feito. Olha que coisa absurda, que coisa espantosa. Se tudo aquilo que você sonha pudesse virar realidade na hora que você sonha, o que aconteceria com esse mundo? Será que existiria ainda mundo? Será que tudo acabaria? Porque nossos sonhos a gente não controla às vezes. Então, o poder é algo extremamente bom, mas extremamente mal, porque a gente é imaturo. E aqui Jesus, ele vai dar uma aula de maturidade, uma aula de algo que a gente tem que ter, que a gente tem que saber dizer não, às vezes a nós mesmos, a gente ser glorificado, e toda a honra e toda a glória é somente a Deus. Então ele vai aqui mostrar que ele, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, tudo que ele é, e Satanás estava disposto a dar tudo para ele, ele preferiu o quê? Ele preferiu uma cruz, ele preferiu estar sozinho na cruz morrendo, só a mãe dele e o irmão dele, João, quase ninguém lá, todo mundo deixou ele, humilhado, acabado, e aquilo foi a maior vitória da humanidade. Então essa é a lição que ele dá aqui para nós. Às vezes, a gente acha que poder é o quê? Você vai ter autoridade, você vai estar lá em cima. Mas quanto mais Jesus foi tentado, isto é, quanto mais poder ele recebeu, até o ponto de ele chegar lá no céu, no mais alto monte, Satanás tentar ele lá em cima, mais ele se dobrou o joelho, mais ele aceitou o reinado de Deus, mais ele aceitou a Torá de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Ele mais se tornou uma Bíblia viva, mais se dobrou, mais ele disse não para a vontade dele, mais ele disse não para a vontade que ele ouvia de Satanás, mas ele disse não para o mundo, mas ele aborreceu o mundo, mas agradou a Deus. Então a mensagem que eu deixo hoje para vocês é essa, né? Às vezes as pessoas, por causa de pouco, né, elas já desistem, ou por causa de pouco já vão contra Deus, mas Jesus foi tentado nos 3 níveis. E foi tentado até o nível mais alto. E ele fez o que com isso tudo? Se entregou. Ele se entregou na cruz. Que seja essa a nossa atitude também frente às dificuldades. Que a gente possa ouvir esses conselhos de Jesus para a nossa vida. Ouvir esse exemplo que até hoje brilha para nós depois de 2000 anos. Amém? Palmas para Deus. Amém.